Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Em Campinas jogaram Guarani e Palmeiras. João Paulo tabelou com Evair, driblou o goleiro, tirou o zagueiro da jogada e marcou. Guarani 1-0. Mais uma vezinha aí. Olha o zagueiro onde é que foi parar, você viu só? Olha aí, o Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar, levou João Paulo, bateu o gol! Gol do Guarani! Mais uma vez, a velocidade de João Paulo desequilibra no brinco de ouro. Nós conseguimos aí apresentar um bom futebol e conseguir essa vitória, que é muito importante para a sequência aí da Copa América. No ar, mais um Pod Esportes, podcast esportivo, nas principais plataformas de podcast, também no YouTube, sempre trazendo grandes nomes do esporte. E hoje a gente tem um craque dentro dos gramados, Ceará, que marcou história não só em Campinas, né? Ele marcou história no Brasil e fora do Brasil, na Europa. Algo que é muito difícil, né? Hoje em dia, por exemplo, ele seria titular absoluto da seleção brasileira. E naquela época, ele lutava por uma posição na seleção com muita gente boa também. E um grande amigo seu, né, Ceará? Eu considero, viu, Breno, tenho muito orgulho, muita honra de poder estar participando do podcast hoje com o João Paulo, porque o João é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano maravilhoso, entendeu? Um cara do bem, né? E como jogador de futebol, um excelente treinador da base do Guarani, depois a gente vai falar disso, mas ele foi um jogador de futebol completamente fora de série. Ele é dos fora de série, né? Porque jogar na Europa e jogar no Bari, que não era um time grande, mas era um time bom, e enfrentar o Milan, né, de Baresi, né, enfrentar a Inter de Milão, o Milan tinha Baresi, tinha Rijkaard, tinha Ruud Gullit, esse é brincadeira. Se eu não me engano, o centroavante era o Van Basten. Você pega a Inter de Milão com os jogadores que tinha, então não é uma coisa simples, entendeu? E outros times fortes da Itália, e ele jogou no primeiro mundo com brilhantismo, né? Então a gente pode começar falando aqui, João, eu acho aliás, foi um prazer estar aqui com você, falando do seu início no Guarani, da base do Guarani, que fez tantos jogadores de primeira linha, né? Como você, Careca, enfim, Renato, né? Então, Luizão. A gente fala com muito carinho com você, João. Um abraço, viu, velho? Bom, primeiramente é um prazer falar com você, né? Você sumiu, não te vejo mais, nossa senhora. Mas realmente, Ceará, o Breno, na minha época, quando a gente começou o Guarani, principalmente o Guarani formou vários craques, né, na nossa geração. E até para você jogar tanto no Guarani como em qualquer time do Brasil, saiu para fora, para a Europa, era muito complicado, porque a concorrência era grande. Hoje em dia não, hoje a gente não falar dessa época hoje você jogou 1 ou 2 partidas razoáveis no seu clube e você já é cotado para a seleção brasileira. Sendo que na nossa época nós tínhamos que jogar um campeonato inteiro, não era uma partida, era um campeonato, para ver se você conseguia ter oportunidade de jogar na seleção brasileira. Mas falando também com você, com ele aí, da Itália, onde eu também fui, tive uma excelente passagem, né? Com grandes estrangeiros, com grandes craques na época.
para você ir para fora era difícil na nossa época, né? Porque era 3 estrangeiros por equipe. Hoje não, hoje pode ter 2 times. Então, na nossa época foi muito mais difícil e com muitos jogadores de qualidade. Se você for analisar mesmo muito certinho, era complicado para você até sair fora do Brasil para jogar fora, principalmente na Europa, que a Itália é um dos melhores campeonatos quando eu fui da época, né? Era o melhor do mundo, né? O melhor campeonato do mundo era o da Itália. Sim, era o melhor que tinha. E foi uma passagem lá onde eu saí do Guarani, fui para lá em 89, onde eu tive dificuldades no início do campeonato, nas 3 primeiras partidas. Não demorei muito para me se adaptar ao campeonato italiano. Eu acho que na 4ª partida já contra o Roma, eu já entrei, fiz o gol de falta, perdemos o jogo de 2-1, mas eu fui considerado um dos melhores jogadores da partida, já na 4ª partida do campeonato. Aí eu dei uma sequência grande de 10, 12 partidas seguidas, sempre sendo o melhor da minha equipe. Isso foi uma surpresa para todos, né, lá, porque eu vim de Na realidade, eu era muito conhecido aqui no Brasil, mas lá não. Lá eu fui para uma equipe modesta também, que era o Bari, uma equipe que lutava para não cair, né? E eu consegui lá destacar, fazer um campeonato excelente. O primeiro ano de 89 e 90, que lá conta a temporada 89 e 90, eu consegui lá me destacar e ser um dos melhores da minha equipe. Ô João, aproveitando, né, esse assunto da Itália, você foi considerado o melhor jogador estrangeiro em 90, mas acabou não indo para a Copa do Mundo, você não foi convocado pelo Lazzaroni. Assim como o Neto também, na época que estava muito bem, não foi convocado por ele, né? Como é que você encarou essa situação, né? E como é que foi ser considerado o melhor jogador da Itália? Tem todos esses craques que o Ceará falou, e ainda tinha Careca, tinha Maradona e outros tantos aí que a gente nem citou, né? Vixe, vários tinham, né? Realmente, né? E de ser considerado e não ir para a Copa. Para mim, não ter ido na Copa de 90, para mim foi uma decepção muito grande. Por quê? Além de eu estar na melhor fase minha, eu estava na Europa, na Itália, onde foi a Copa do Mundo. Então, para mim, isso de não ser convocado, eu não entendi, né? Não sei por quê. João, o Lazzaroni, ele chegou a falar com você, te deu alguma explicação, né? Porque ele não te convocou? O teu empresário falou com você? Você teve alguma explicação, João? Porque a pressão aqui no Brasil para você ir para a Copa, para o Neto, ela foi muito grande da imprensa, né? Sim, não teve nenhuma explicação, não, nada. Não fiquei sabendo de nada. Eu esperava uma convocação, infelizmente não fui. Até o último momento eu estava confiante pela que eu vinha apresentando, principalmente lá, e por a Copa ser na Itália, mas infelizmente eu não fui convocado, não tive nenhuma... Não falaram comigo nada. Que eu fiquei sabendo depois que o Brasil, que ele fez um pacto com a seleção que disputou a Copa América em 89, foi campeão, né, 89, e ele levou praticamente o mesmo grupo. Então ele não quis mexer. Então isso foi que me falaram depois que aconteceu tudo. Ele foi... Viu, Breno? Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu tenho uma história, eu cobri a seleção em 90 e eu esteve muito perto do Lazzaroni, que é um cara que eu não gosto, pessoalmente. Nem gostava como treinador, muito pouca gente gostava dele como treinador. Ele era modinha, sabe? Treinador do Rio de Janeiro, modinha. E treinava a base do Flamengo e tal. Enfim, acabou caindo na seleção por causa de política de CBF. Aí montou aquele time lá, todo mundo, metade do time ali pipocou para Itália, pipocou no jogo contra a Argentina, deixaram o Maradona fazer a farra, né? Lamentavelmente. Eu estava lá no estádio, eu não acreditava, cara. No lance do gol, eu não acreditei que ninguém deu uma porrada no Maradona ali no meio do campo, entendeu? E deitou ele, porque eles faziam isso direto com a gente. Fizeram o jogo inteiro. Sentaram a porrada em todo mundo, deram água envenenada pro Branco, entendeu? O Branco ficou zoeira pra caramba. Isso é tudo comprovado, né? E tem imagem, né? E aí, aquela seleção, a era Dunga foi dura. A seleção era muito ruim de bola, cara.
É verdade, mas, nossa senhora, esse ano aí é complicado mesmo. Eu vi também assistir esse jogo contra a Argentina. Teve lances antes o Brasil poderia até ter saído na frente, né? Jogou melhor. E numa jogada só de um gênio do futebol, decidiu a partida. Jogou pro Canija, o Canija rápido, estava no Atalanta, todo mundo já sabia que ele era rápido. Fez o gol e quando você sai perdendo assim, já para terminar é complicado, principalmente quando é um time argentino onde sabe se defender muito bem. Sabe? Ô João, aproveitando ainda esse assunto da Itália, você deve ter muitas histórias por lá, né? De jogos, de enfrentar esses grandes craques. Eu queria que você contasse aí uma ou duas histórias aí de jogos enfrentando, ou de bastidor enfrentando esses grandes craques que você tenha guardado na sua memória até hoje. Não, sim, histórias. As histórias assim, quando a gente sobe pro túnel, a gente sempre sobe um do lado do outro, né? Subir lá principalmente, entrava junto, tinha... Quando eu pegava a Juventus, o Júlio teve lá contra uns jogos lá, ele falou, em mim não vai vir pra cima que eu já te conheço, né, Ló? Já jogamos junto no Guarani, conhecia, eu respeitava muito o Júlio, né? Mas tinha uns brasileiros lá que era muito gente boa, Tafarel também, contra o Parma. Te conheço, hein? Aí surgiu uma bola, uma falta lá, eu errei esse gol, viu? Acertei um canudo, a bola entrou na gaveta dele. Foi sem querer, foi dar o canto por cima da barreira, eu sei como a bola pegou, fez o giro, entrou lá no canto dele na gaveta, foi 2-2 esse jogo também. Sim, os brasileiros legais. E o Bari, na realidade, como eu disse no início, era um time pequeno e não poderia trocar as camisas, porque o Bari não conseguia trocar, e os outros times podiam, né, trocar. Os caras vinham trocar comigo, eu falei, não consigo, não posso. Aí os caras me davam a camisa, eu falei, não, fica com a minha então. Parese, né? Bergamo, Baggio, Tafarel me deu a dele, Júlio me deu, Careca. Você vê todos esses brancos, todos eles, não, fica com a minha. Pessoal, muito gente boa, principalmente os italianos mesmo, vários eu peguei camisa que eu não poderia trocar, eles me davam. Mas que coisa isso aí do Bari ser um time que não conseguia nem ter 2, 3, 4, 5, né? Uma coisa impressionante. Essa história eu não sabia. Que coisa. Sim. Na época sim, viu, Ceará? Na época lá não trocava não. Os grandes tinha várias camisas, tudo, mas os pequenos não tinha não. Era só do jogo mesmo. Dava uma ou duas por mês. Eram os contratos, né, na época de publicidade, que eram diferentes de hoje, né, João? Sim, hoje todo jogador tem uma camisa e tem a duas. A outra para trocar, né? As duas, se quiserem, né? Tem uma que ele pode e a outra ele paga para caixinha, né? Os times pequenos, mas os grandes não. Os grandes é as duas direto. Ô, João, tem um lance aí que tá na internet, se o pessoal está nos ouvindo gostar. O Baresi era considerado o maior zagueiro do mundo. Ele era um cara respeitado no mundo inteiro. Era um craque, era um líder, um líbero, né? Além de líder do time dele, ele era um líbero. E o Baresi não costumava perder lance, né? Tem um lance na internet que é muito interessante, que eu queria que você contasse para nós. Você deu um come nele, ele foi bater na placa. Sim, foi o último jogo do campeonato, né? Foi lá, esse jogo foi no campo do Atalanta, que estava o estádio Milão, o San Siro estava interditado, fomos jogar lá no estádio do Atalanta, um lance onde eu fui no fundo, né, no finalzinho do primeiro tempo, o jogo 0-0 ainda, no final do primeiro tempo. Eu fiz que ia cruzar, cortei para dentro, ele veio, cortei de novo, fiz que ia cruzar, voltei para o fundo, aí ele veio, a hora que ele veio, deu outro corte, aí ele caiu. Foi 4 seguidos. Joguei na cabeça do Scarafone, um centroavante nosso. Ele sem goleiro jogou a bola para cima. Foi um lance onde ficou o ano inteiro todo mundo falando desse lance. Impressionante. Ô, João, hoje está na moda esse negócio de jogador ser naturalizado em outro país, né? Na sua época, você teve alguma oportunidade, alguma situação como essa na Itália? Porque eu tenho certeza absoluta, né? Hoje a gente tem o Jorginho lá na Itália, né? Eu tenho certeza que você seria titular tanto na Itália quanto na seleção brasileira, né? Sim, verdade.
muito. Agora se pode, mas acho que na minha época tinha que ter pelo menos acho que uns 5, 6 anos de clube para você poder fazer isso. Agora eu não sei. Agora pode fazer, né? Mas por isso, mas não tive nenhum para se naturalizar nenhum convite, não. Eu mesmo se tivesse eu não queria, eu queria jogar na nossa seleção mesmo. E a minha decepção é não ter disputado uma Copa do Mundo. Tive a oportunidade em 90 e 94. Em 94 não fui por causa da minha contusão, né? Que eu machuquei. E também estava numa grande fase em 91, quando eu assumi aquela condição, tive aquela fratura lá, que até passou o lance no Esporte Espetacular. Nossa, eu pensei que eles não iam passar. A hora que eu vi, eu até deu uma tremedeira, né? Porque é um lance onde eu não gosto de ver, que estragou praticamente a minha carreira, né? Então eu nem gosto de falar muito desse lance, porque eu poderia ter feito coisas melhores até, porque eu estava numa da melhor fase da minha vida e eu tive essa fratura. O jogador quem era, João? O nome dele? Marcos Lana, era zagueiro da seleção italiana na época. Tá. Ele veio, chegou. Mandou, depois telefonou no hotel, minha mulher atendeu, falou, não vai falar com ele não deixou, mandou lá telegrama, nem chegava em mim porque a minha mulher nem deixava, de tanta raiva, né, que tava. Entendi, claro, você acabou perdendo uma Copa por isso, não é pouco, né? É, verdade. João, vamos falar de uma coisa legal que o Esporte Espetacular mostrou também, um gol que você fez aqui, acho que foi no campo do Guarani, você jogou o zagueiro no fundo também, deu uma comida ali. Cara, verdade. É sensacional isso, porque isso aí, João, é uma coisa alegre, é uma coisa legal de ver, e a imagem, e a gente vai mostrar isso aqui também, a imagem valorizou muito, né? Você imagina hoje fazer uma coisa dessa aí, João? Não tem esse jogador mais, né, João? Não tem. Não, verdade. Esse lance, na realidade, quando eles fizeram a matéria comigo, eles estavam falando do gol do Fantástico, né? Que foi um dos gols que eu queria ter na minha galeria. Eu falei para ele, eu tenho um gol que eu fiz e vocês acham que não vão ter esse gol. Que foi contra o Palmeiras, eu acho que mais ou menos eu falei a época para eles, que eu fiz uma jogada com o Evair, driblei o goleiro, a hora que eu fui chutar eu parei a bola e o zagueiro foi lá do outro lado. Aí eu troquei de pé e fiz o gol com o pé esquerdo. Eu poderia fazer com o pé direito, mas eu parei, esperei todo mundo vir para tocar com o pé esquerdo. Eu falei, esses gols você não vai ter, né? Falou, esse gol mesmo que não quer que você fala. Puta, foi legal. Até que ele falou depois, no final da... Agora esse gol você já vai ter na sua galeria. Até postei ele no Instagram, ontem, porque era um gol que faltava, era um gol... Para mim, se não foi um dos gols mais bonitos, mas foi um dos gols mais bonitos, eu acho que eu fiz por mim. Eu fiz aquele com a seleção contra a Bulgária, que eu driblei todo mundo, fiz no Mila, vários gols, mas esse gol, para mim, que foi um dos que eu considero um dos mais bonitos da minha carreira. É por causa da tranquilidade também, né, João? Ali entrou, né, uma categoria que você tinha, como poucos jogadores, você era um grande jogador, né, um craque, né, e isso na época era difícil, porque tinha muito jogador bom, já falou isso aqui, muito cara bom, você sabe disso, e você se destacava entre os melhores. Você fazia um gol daquele ali, tem isso, né? Tem essa coisa de ter um jogador especial e de ter, João, uma tranquilidade de driblar o cara mais de uma vez e deixar a perna esquerda para fazer o gol de esquerda. Eu queria que você falasse na hora ali, né, que é um detalhe que você não falou lá no Esporte Espetacular, como é que funciona na cabeça, João? Porque é o seguinte, você fez isso muito na sua vida, você deixou muito cara sentado, não é um só, entendeu? Você sabe disso. E o que se passava na sua cabeça? Como é que funcionava isso na sua cabeça? Agora vou comer, entendeu? Como é que funcionava isso? Ou era natural? Não, era mais natural mesmo, né? Mas tinha a bola lá, aquele lance realmente, o goleiro veio muito em cima de mim. Eu falei, o único jeito é driblar, não tinha como eu tocar, que eu tava muito em cima da bola. Eu driblo, ou ele vai me fazer o pênalti, se ele não me fizer, eu vou pro gol. Então, conforme eu dei o come nele, o drible, ele não me fez a falta, porque ele também não esperava, ele esperava que eu ia tocar, eu cortei muito rápido. E a bola ia sair, eu falei, vou fazer com o pé direito. Falei, não, vou fazer melhor, vou parar a bola. A hora que eu parei com um pé e passei o pé em cima da outra, eu vi o zagueiro vindo. Conforme vi o zagueiro vindo, eu falei, se eu bater,
ele pode pegar. Então, vou parar, ele vai cair. Eu já pensei, como ele veio, todo mundo esperava que ia fazer o gol, tá? Gol vazio. Aí eu parei a bola, ele caiu, aí eu viu? Ainda olhei os outros vindo. Eu falei, vou tocar com a esquerda que vai mais rápido, eles não conseguem chegar. Então, toda hora. Antes da bola chegar, o jogador tem que pensar antes, entendeu? Para ver o que vai fazer, analisar a jogada para fazer as coisas certas. É o que chama de antever a jogada, né? O cara antever a jogada. É que hoje você não vê isso, né? Não vê, você não vê isso. No vestiário teve muita zoação depois desse gol? Teve, falando do cara lá que foi lá na arquibancada. Eu achei engraçado. Pô, você colocou um cara na arquibancada. Eu falei, nossa senhora. O vestiário vira uma festa, hein, João? Virou. Isso aí foi um dos gols mais bonitos que eu acho na minha carreira. Ô João, eu queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira, até de histórias de bastidores no Guarani, do momento em que você subiu, né? E que você acabou, assim, virando a chavinha e se tornando referência do time. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa situação de treinadores importantes para você nessa época também. Sim, treinador, verdade, né? Eu, na realidade, tive o treinador para mim que deu uma força muito grande, foi o seu Zé Duarte, né, falecido. Ele que me puxou para o time de cima, e eu treinava muito quanto profissional, né? Aí tive aquele empréstimo que eu fui para Goiás, para Nápoles, voltei, peguei o seu Zé Duarte, e ele que me colocou no time, né? Ele me treinou muito. Eu falou, João, você tem uma característica muito boa, você é veloz, você tem habilidade, vamos tentar bater bola cruzada, você chega muito fácil na linha de fundo. Aí um dia ele me pôs lá para ficar batendo uns 50 chutes de perna esquerda cruzado no jogo. Me fez eu descer no paredão lá embaixo do topo, bater com a perna direita, ficava direto durante dias lá, sabe? Semana, todo dia era 1 hora, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, para ir aprender com a direita também. Então, foi uma pessoa que eu tenho uma carisma, tem ainda, né? Mesmo falecido, é uma pessoa que me ajudou bastante. Inclusive, eu fiz um gol contra o São José, no Campeonato Paulista, do ano que ele estava, de pé, do jeito que ele me ensinou, cruzado. Eu debrei o zagueiro e bati cruzado, eu lembrei, pô, que legal, professor. E fiz gol de perna direita também, depois que ele saiu contra a gente de Limeira, que eu peguei de fora da área, de pé direito. Foi ele que me ensinou também, então isso é legal, foi um cara que me ajudou muito. João, eu vi isso acontecer com o Miller, sabe? Paulo, o Miller não tinha a perna direita boa, não era boa. Né? Tinha esquerda, ele era canhoto. E o Cirinho falava para ele, Miller, se você não usar a outra perna, você vai andar de Fusca. Não vai comprar carro bom. Verdade. Ele tinha o jeito dele. E esses treinadores, né? O Cirinho, o Duarte, principalmente, né? Eles eram professores, né, João? Sim, falava baixinho, mansinho, mas era para você fazer. Então, quer dizer, teve muita coisa essas pessoas, né? Principalmente fazer, é verdade. Hoje você vê, eu tô na categoria de base ali, você vê que os caras vêm, não tem perna, só perna boa. E olha lá ainda, mas perna ruim não consegue chutar. É incrível. Então tem que você procurar se adaptar, fazer, porque tem hora que a bola sobra, você tem que ter alternativa. O atleta hoje profissional tem que ter alternativa. Não só uma perna, as duas, porque a bola vai sobrar 1 hora e você tem que saber, pelo menos, o que você vai fazer com ela. Então, essas pessoas mais antigas nos ensinou muito. Zé Duarte, Celinho, Evaristo de Macedo, essas pessoas aí, Hélio dos Anjos, que até hoje aí foi um treinador meu também. Então, pessoas que ensinou as coisas boas. Ô João, eu queria que você falasse, aproveitasse o gancho, falasse um pouco do seu trabalho na base do Guarani, porque o Guarani, ele se tornou um clube grande do futebol brasileiro justamente por causa dessa base, né? E depois essa queda nos últimos anos foi porque o material humano não estava sendo bem aproveitado, e também o porquê que não surgem mais grandes jogadores hoje no interior paulista. É muito difícil, né? A gente vê o Guarani com essa falta de material humano, não tem dinheiro para contratar, a própria Ponte Preta, justamente porque
hoje não tem uma base forte como tinha na sua época, né? Verdade, nossa época era fortíssima. Nosso time mesmo de 81, né, que era o Sub-17, praticamente a maioria aí teve sucesso. Então era uma equipe forte. E hoje em dia tá difícil material humano, então tem que trabalhar muito, ir atrás, e o que vier, você tem que começar já a lapidar do 15, do 13, do 15, para chegar no 17 ele já está com uma formação legal. E eu comecei esse trabalho no Guarani agora, faz 3 meses praticamente, então agora eu vou ter um ano todo aí para trabalhar, junto com o Edson Pezinho também veio, o Edson Pezinho que jogou também no Guarani, tá nos ajudando. O Nelson deu essa oportunidade para nós, trouxe o Adriano agora, que também teve uma passagem no Guarani, o Pena está com o Sub-20 está bem, fazendo um campeonato muito bom aí, Sub-20, classificou já para a terceira fase. Então, estão fazendo um trabalho bom agora. Eu tenho certeza que o trabalho não é para agora, mas eu acho que daqui próximo ano já vai ter jogador aparecendo da base no profissional. Como tem alguns que já apareceram, né? Que tá lá o Bidu, que estava no Sub-20, que tá bem, um dos melhores hoje, se for analisar, titular do Guarani, também passou pela base. Tem o Renanzinho, tem o Matheus, que tem ainda amadurecer um pouco mais. Então, é trabalhar para que o Guarani, daqui 2 anos, comece a já dar fruto e ter jogadores para participar do Campeonato Paulista e participar do profissional, principalmente. Nosso objetivo é isso. Ô João, eu tenho a gente enxerga hoje, você muito mais que eu, porque você foi jogador de futebol e está no meio, né? Você citou aí jogadores da base, a molecada aqui de qualidade, que precisa chegar no clube, precisa peneirar, precisa saber quem tem qualidade e tal, para descobrir o talento, né? Antigamente tinha muito mais talento, hoje tem muito mais atleta do que talento. Sim, sim. Eu pergunto uma coisa, eu acho, tem uma coisa aqui comigo, eu acho que do jeito que anda o futebol hoje, é muito difícil, Guarani e Ponte Preta, por exemplo, que são times formadores, o Atlético Paranaense faz isso também, o Bahia, o Vitória, São Paulo, né? Vou falar dos grandes, o Santos. É muito difícil o menino que se destaca, João, ele ficar no clube até jogar no time de cima e arrebentar, porque o cara arrebenta nos juniores, os caras vêm. Já sai, é verdade, viu? O cara falou a coisa certa. Foi bem, já na 17, foi bem, já tem empresário, já faz a cabeça do menino, aí o menino já começa a se perder, já quer ir para outro clube. E acontece com nós ali dentro, realmente acontece. Tem 2 jogadores lá do Sub-15 que foi muito bem, você vai ver que vai para o 17 agora, pode ser que já vem empresário, já quer tirar, mas hoje parece que o Guarani agora é um clube formador, né? É um clube formador, teve essa aí com a ajuda do Pena, do pessoal lá, conseguiram fazer isso, então para tirar já é mais difícil, então, mas acontece muito sim, como você vê que tem o Renanzinho, que é o 9-4, tá lá no Cruzeiro, tem o Elias que entrou esse dia, fez um gol, mas anularam, era do Guarani, que tá para lá, então tem jogadores aí que era daqui, mas está em outros clubes, né? Ô João, você viveu grandes momentos no Guarani, né? Momentos de time grande, que você viveu 2 vice-campeonatos. Eu vou deixar para o Ceará falar o de 86, eu queria que você iniciasse falando de 88, no Campeonato Paulista, antes de você ir para o Bari, né? O que ficou lá de detalhe e até de história de bastidor que você possa contar para o Guarani não ter sido campeão paulista? Em 88, na realidade, nós fizemos uma partida maravilhosa lá no Morumbi, né? Esse jogo era para nós ter vencido, era para ganhar lá no Morumbi, que a nossa equipe se impôs lá dentro do Morumbi. Viemos para Campinas tão confiante, descemos do ônibus, mas tão confiante que o título era nosso. E o Corinthians usou uma estratégia muito forte. Eles marcaram nós dentro de campo muito forte, não deixou nós jogar. Tivemos uma chance
Acho que no primeiro tempo, com o Paulo Isidoro, que ele cabeceou uma bola sozinho. É que muito tempo é difícil lembrar as coisas. Que não fez o gol, mas foi um jogo muito truncado. As duas equipes tinham pouca oportunidade de gol. O Corinthians veio para não perder e jogou os 90 minutos atrás. Poucas oportunidades eles tiveram. E nós não conseguimos furar, porque o empate para nós era bom. E foi para a prorrogação, eles se soltaram. Foram para cima. Tivemos um azar, uma infelicidade muito grande, porque o Wilson Mano foi dar um chute que a bola não tinha nem pretensão de ir pro gol. O Viola deu o carrinho, entrou isso com 4, 5 minutos da prorrogação. A hora que eles iam abrir pra gente jogar, eles fizeram o jogo, o que eles fizeram? Eles se fecharam de novo. Então foi detalhes e muita infelicidade, porque um jogo que não tinha nenhuma possibilidade do Corinthians fazer gol na gente, porque eles jogaram totalmente atrás. Nos 4 minutos que eles saíram pro jogo, eles conseguiram fazer numa sorte, e aí eles se fecharam e nós não conseguimos empatar o jogo. O técnico era o Carbone, né? Era o Carbone e o técnico, sim. Era um grande time aquele, viu, João? E no jogo de futebol tem muito dessa fatalidade aí. Eu chamo isso de fatalidade, porque eu sei que a sorte acompanha quem trabalha e não é sorte, né? É trabalho. O jogador trabalha muito, treina muito, repete muito, aí chega no jogo, aparece e faz. E uma fatalidade, que é esse carrinho do Viola, uma fatalidade, um chute até mal dado. Mal dado, sim. Né? O cara nem queria fazer aquilo, né? Você pode olhar, né? Sim. E aí o cara entra de carrinho e faz o gol, uma fatalidade. E falando de 86, a semana inteira o juiz do jogo foi chamado de ladrão para cima na rádio pelo presidente do Guarani. Breno, me ajuda com o juiz. Pelo Leonel. O Leonel Martins de Oliveira, e o juiz era o Aragão. Então, o Leonel chamou, o Aragão veio para Campinas, escoltado pela Rota, entrou no vestiário, e eu estava nesse vestiário com o meu cinegrafista da Globo, o Reinaldo Cabreira, e a gente conseguiu uma entrevista com ele antes do jogo. Ele disse, e saiu no jornal, no Estadão no outro dia, e saiu no Globo Esportes, que a matéria que a gente fez era para o Globo Esporte, a reportagem, entendeu? Ele dizendo assim, agora o Guarani vai ver quem é ladrão. Lá em cima eles vão ver quem é ladrão. Eles vão conhecer o ladrão lá em cima. 5 minutos de jogo, ele foi para cima do Barbieri e depois não deu um pênalti em você. Eu queria que você falasse se vocês sentiram essa pressão do árbitro. Sentiu, ele conversava bastante em campo, ele se impôs mesmo, ele veio para se impor, ele estava bem protegido, né, pela policial de São Paulo, veio tudo de São Paulo esse jogo. É rota, né? Mas nós pensávamos que mesmo assim ia conseguir fazer o nosso trabalho. Tivemos oportunidade, foi um jogo muito forte, eu acho que as duas equipes mereciam estar na final, duas equipes, grandes equipes. Tivemos, felicidade não, fomos roubados na realidade no finalzinho do segundo tempo. Aquele pênalti que ele não deu em você? Então, aos 41 minutos do segundo tempo, um pênalti claro, não deu, aí que ele começou mesmo a deixar a nossa equipe nervosa, e aí nós se destabilizamos, foi pro vestiário para voltar para prorrogação. Já no início ele expulsou o Wagner, né, o centroavante nosso, deixou nós com a menos a prorrogação inteira. Mesmo assim, foi um grande jogo na prorrogação, conseguimos fazer o gol e tomamos aquele gol por detalhe no final também. Detalhe, né? Se nós tivéssemos os 11 jogadores, acho que nós não tinha tomado também, porque aí ia fazer uma pressão lá, não ia deixar eles jogarem, e é isso que nós estávamos fazendo. Como nós estava com a menos, a gente voltou, estava ganhando, faltava pouco, a gente esperou no meio campo. E quem vai... É sorte também, porque como faz o Wagner vai dar um chute daquele, vai sobrar pro Pita, que nunca ganhou de cabeça ninguém, sobrar justo pro pé esquerdo do Careca. Sobrou pro cara que sabe fazer gol ainda, podia ir pro outro lado, foi justo para quem sabe fazer gol. Então também vai cobrar de quem uma responsabilidade dessa? O cara deu um chute, acertou o Pita, vai culpar o Ricardo que perdeu a bola pro Pita de cabeça, vai culpar nós que não marcamos o Wagner, deixar ele fazer o lançamento. Então é muito complicado, mas foi detalhes e foi mais
sorte do São Paulo de fazer aquele gol no final. Mas é complicado. Você vê esse jogo, eu nem gosto de lembrar, porque me dá uma tristeza muito grande. Um trabalho de praticamente 8, 9 meses, e você sabe que só valoriza quem foi campeão, né? Se o Guarani hoje é bicampeão, era outra história também pro Guarani, não era só para nós, pro Guarani também, era outra. O Guarani tinha mais força, tinha muito mais. Pô, bicampeão brasileiro, um time do interior, quem ia ter? Nunca, ninguém. Não tem já, né? Não tem, não vai ter mais, não vai ter. Futebol mudou muito, hoje não tem. Então, o juiz nos atrapalhou muito. Ele não sabe o que ele roubou, o que ele tirou de nós, entendeu? E ele falou que ia fazer, né? E tá gravado. E fez, na realidade, todo mundo sabe. Depois ele foi comer com o pessoal de São Paulo, ganhou o carro, todo mundo sabe disso. Depois a história, ganhou o Monza, todo mundo sabe. Então, ele veio já mesmo para não deixar. Mas mesmo assim, nós tivemos a oportunidade de ser, entendeu? Tivemos a oportunidade. Porque nós não demos oportunidade para ele roubar nós, porque o nosso time não deixou o São Paulo chegar, pênalti, não deixamos o São Paulo chegar dentro da área. Então, o São Paulo fez os gols, mas não teve chance dele dar aquela roubada. A única chance que ele teve de roubar foi no pênalti, que ele não deu, foi um pênalti claro. Claro, claríssimo. Aquele pênalti é uma das grandes loucuras do futebol. Do futebol. Porque foi uma coisa tão clara, gravado com televisão, e com aquela cara de pau que ele tinha, sabe que eu nunca mais falei com ele, por exemplo, entendeu? Ele ficou muito puto comigo, muito bravo, porque eu gravei ele falando isso. Gravamos antes do jogo, ele dizendo que ia roubar o Guarani, e a reportagem saiu no dia seguinte. E o Globo Esporte, no dia seguinte, esculhambou ele, porque ele roubou o Guarani. Foi roubado. Esse jogo foi roubado. Não tem outra solução, não. Foi mesmo. É verdade. João, já se passaram 35 anos, né? E essas coisas continuam acontecendo no futebol brasileiro, principalmente para os times que têm menos força, né? Apesar de ter o VAR hoje, eu acho que com o VAR ele não teria feito essa situação, né? Não. Uma situação como essa que aconteceu, né? Mas depois vocês chegaram a se reencontrar? Imagino que sim, né? Vocês chegaram a se reencontrar, e caso tenham se reencontrado, como que foi esse reencontro? Na realidade, reencontrar não. Uma vez eu estava no União São João, ele foi dar uma palestra, porque ele já tinha parado, né? Eu nem fiquei, falei, desculpa, Pavan lá, eu não vou participar da palestra não, porque vai dar palestra de uma pessoa que... Me roubou? Fez o que me roubou, eu vou ouvir o que dele, então deixei, nem fiquei, mas também não... Ele tirou uma coisa nossa, minha, do pessoal do Guarani, da época, quem jogou uma coisa muito valiosa, então a gente não tem que dar respeito para ele não, porque o que ele fez não merece perdão. Porque, viu, João, o futebol, ele mudou hoje por causa do VAR, por causa que tem muita televisão, muita coisa em cima, né? Acontecem algumas coisas, mas muito menos do que acontecia antes, muito menos. Porque antes os caras faziam na cara dura, entendeu? Sim, na cara dura. O cara tirou o título do Santos, pô. Quer dizer, os caras, não é só do Guarani, tirou o título, sabe? Quer dizer, o jogo do Santos, do Botafogo, do São Paulo, foi uma vergonha. Né? O juiz saiu o argentino saiu do Pacaembu, pegou um avião e foi embora, com a grana no bolso, veio para roubar o Santos. Então, a gente vê as coisas acontecendo no futebol, eu vi muita coisa, e vi muita injustiça, né, como a injustiça que foi praticada contra você na Copa do Mundo, contra o Neto. O Neto era jogador, era um monstro jogando. Sim. Um monstro, ganhou um título pro Corinthians, entendeu? Então, a gente fica... O futebol tem dessas coisas, né, João? Mas, eu te pergunto, valeu a pena tudo que você teve no futebol, todas as suas conquistas? Você teve muito mais conquista do que tristeza, muito mais, entendeu? Eu queria que você dissesse aqui nesse finalzinho pra gente, né, se o futebol valeu a pena para você, se é isso que você queria, se a sua vida, você criou uma família legal, se você tem chance ainda de ser um grande treinador, porque já está trabalhando no futebol como treinador. Eu queria que você falasse se o futebol valeu a pena para você na sua vida. Sim, lógico que valeu. Trabalhava ajudando minha família por me buscar o meu serviço para o futebol. E hoje eu tenho que agradecer quem foi me buscar, que foi o professor Cidinho, onde tudo veio lá de baixo, da grande base. Então foi uma oportunidade que ele me deu e eu, graças a Deus, aproveitei.
E hoje eu sou reconhecido praticamente pela torcida do Guarani. Aqui em São Paulo eu sou muito reconhecido, no estado de São Paulo, legal isso. Na Itália nem se fala. Então o futebol me deu muita coisa, valeu muito a pena. Lógico que a gente tem os sofrimentos, lógico, a gente sofre com contusões, com tudo isso, mas mesmo com essa sofrência, vale muito mais a pena do que desilusão. Então, para mim, o futebol me deu muitas alegrias, sim, mais alegria do que tristeza. Você trabalhava do que, João, antes? Na realidade, eu comecei um trabalhinho de pintor de grade, sabe? Aquele sprayzinho pintando, eu estava fazendo isso. Então, eu não queria sair do meu serviço para vir para o Guarani, porque é um dinheirinho que entrava e ajudava a minha família. Legal. João, nesse finalzinho eu quero te deixar um grande abraço pessoal meu. Você sabe que eu sou seu amigo e seu admirador, né? Como jogador, como caráter, você foi um craque jogando bola. É um exemplo para sua família, é um exemplo para todos os jogadores. Aquela molecada que você treina lá, eu tenho a impressão que depois de domingo o moleque olha até assim pro céu e fala, pô, será que o cara fez isso também, esse cara aqui? Entendeu? Quer dizer, você é reconhecido no mundo do futebol, pelo país inteiro, você tem a certeza, pela imprensa, todo mundo sabe quem você é, entendeu? O que você fez, a sua história grandiosa dentro do futebol, né? E poderia ser coroada com seleção brasileira, e não foi, mas isso é uma outra história. Mas a sua história como jogador de futebol, ela é gigante, né? Você foi um jogador que hoje não tem mais. Você sabe que não tem mais. João Paulo não existe mais. Essa categoria de jogadores, ela não tem mais. Como outros também jogadores, né, da sua época, você não tem mais hoje, você não tem mais o Djaminha, você não tem mais João Paulo, entendeu? Mas com certeza você é amado pelo mundo do futebol e principalmente pela torcida do Guarani, que não te esquece. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu aqui de contar um pouco da sua história para nós. Beleza, João? Obrigado. Valeu, que agradeço ao Breno, a você, Ceará. Estava sumido, né? Faz tempo que a gente não se via, mas valeu de coração aí. Mesmo sumido, a gente sabe que lembra de você, que conhece. Então, você está no coração de todos nós aí também, tá bom? Valeu, um grande João. Abraço e valeu. Ô, João, e a gente vai mandar presentes para você, né? Uma caricatura especial do Caricação. Ele já fez caricatura sua do Gols do Bugre, vai fazer uma nova, muito bonita, para a gente mandar para você. E também vamos mandar para você um café gourmet, o café da Serra da Canastra, especial para sua casa aí, para você saborear junto com a sua família, viu, João? Valeu, Breno. Um grande abraço, obrigado mesmo. E estamos por aí. Quando precisar, é só falar, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Obrigado, Obrigado, João. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.